Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante no tempo, para desvendar os mistérios de uma das comunidades espirituais mais enigmáticas da história, os essênios. Quem eram eles? Qual era a sua filosofia de vida? E a pergunta que intriga a muitos: qual foi a sua verdadeira ligação com a figura de Jesus Cristo? Preparem-se, porque vamos explorar as tradições, os costumes e o legado surpreendente deste grupo que pode ter preparado o terreno espiritual para uma das figuras mais influentes da humanidade. Para começar, vamos situar os essênios no tempo e no espaço. Eles foram um grupo judaico que floresceu entre o segundo século a.C. e o primeiro século depois de Cristo, principalmente na região da Judéia. Eles viviam em comunidades muitas vezes isoladas, e a mais famosa delas ficava em Qumran, perto do Mar Morto. Sim, exatamente. O local onde foram descobertos os famosos manuscritos do Mar Morto. E essa descoberta, pessoal, foi um divisor de águas. Até então, sabíamos sobre os essênios principalmente através de relatos de historiadores antigos, como Flávio Joséfo e Fílon de Alexandria. Mas com os manuscritos tivemos acesso direto aos seus textos, suas regras e sua visão de mundo. E que visão de mundo era essa? Os essênios eram conhecidos por sua vida simples, dedicada à pureza espiritual e a um profundo senso de comunidade. Eles praticavam o desapego dos bens materiais, compartilhando tudo o que tinham. A vida deles era regrada por rituais de purificação, como banhos diários, e por um estudo intenso das escrituras sagradas. Eles acreditavam ser os filhos da luz, uma batalha cósmica constante contra os filhos das trevas. Essa dualidade entre luz e escuridão, bem e mal, era central na sua teologia. Eles aguardavam ansiosamente a chegada de um ou mais Messias, que viriam para restaurar a ordem divina e liderar o povo de Israel. A rotina em uma comunidade como Qumran era rigorosa. O dia começava antes do amanhecer com orações, seguido de trabalho, que podia ser na agricultura, na cópia de manuscritos ou em outros ofícios. As refeições eram feitas em silêncio, como um ato sagrado. Eles davam grande valor à hospitalidade, mas eram muito seletivos sobre quem podia se juntar à sua comunidade. O processo para se tornar um membro pleno podia levar anos, exigindo provas de caráter e dedicação. A disciplina era rígida, e a obediência às regras da comunidade era fundamental. Tudo isso era feito com propósito: manter a pureza do corpo e da alma, preparando-se para o fim dos tempos e a vinda do Messias. Agora, vamos à parte que todos esperam. A conexão com Jesus. É importante dizer que não há uma prova histórica definitiva que coloque Jesus como um membro oficial dos essênios. O nome dele não aparece nos manuscritos do Mar Morto. No entanto, as semelhanças entre os ensinamentos essênios e os de Jesus são simplesmente impressionantes demais para serem ignoradas. Vamos pensar juntos. O Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso ecoa fortemente o desapego material e a humildade valorizados pelos essênios. E não para por aí. A ênfase de Jesus no amor, na justiça, na retidão e na importância do espírito da lei, em vez de apenas a sua letra, tem paralelos claros com os escritos essênios. Muitos de seus conceitos, como a ideia de um novo pacto ou nova aliança, também são encontrados nos textos de Qumran. E a figura de João Batista? Ele pregava no deserto, batizava com água para o arrependimento dos pecados e anunciava a chegada de alguém maior que ele. Sua localização, estilo de vida e mensagem se alinham de forma impressionante com o que sabemos sobre os essênios. Muitos estudiosos acreditam que João Batista foi, de fato, um essênio ou, no mínimo, teve um contato muito próximo com eles. Então, qual é a teoria mais aceita? Muitos pesquisadores sugerem que, mesmo que Jesus não tenha sido formalmente um essênio, ele certamente foi influenciado por suas ideias. A Palestina daquela época era um caldeirão de pensamentos filosóficos e religiosos. As ideias circulavam. É muito provável que Jesus, durante seus anos de formação, os chamados anos perdidos, tenha tido contato com a teologia e as práticas essênias. Ele pode ter absorvido muitos desses ensinamentos e os reinterpretado, dando-lhes um alcance universal, tirando-os do isolamento de uma comunidade e levando-os para o mundo inteiro. Os essênios pregavam uma mensagem para um grupo seleto. Jesus pregou para todos, sem distinção. Essa perspectiva não diminui a originalidade de Jesus. Pelo contrário, ela o enriquece,
mostrando como sua mensagem foi construída sobre um terreno espiritual fértil, que já estava sendo preparado. Os essênios podem ser vistos como os guardiões de uma sabedoria ancestral, uma chama que eles mantiveram acesa no deserto, esperando o momento certo. Jesus então teria pego essa chama e a transformado em um incêndio de amor e transformação que se espalhou pelo planeta. Ele não surgiu do vácuo, ele foi o ponto culminante de uma longa tradição de busca espiritual, e os essênios foram uma parte crucial dessa jornada. Analisando os manuscritos do Mar Morto, encontramos textos como o Manual de Disciplina, que descreve as regras da comunidade, e o Rolo da Guerra, que detalha a batalha apocalíptica entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Esses textos nos mostram uma comunidade que vivia em constante expectativa messiânica. Eles acreditavam em dois messias principais, um messias sacerdotal, da linhagem de Arão, e o messias real ou guerreiro, da linhagem de Davi. Jesus, em muitos aspectos, parece unificar essas duas figuras, sendo apresentado nos evangelhos como sumo sacerdote e o rei dos judeus. A complexidade da teologia essênia oferece um pano de fundo incrível para entendermos melhor os títulos e os papéis atribuídos a Jesus. Em resumo, os essênios eram uma comunidade fascinante, dedicada a uma vida de pureza, estudo e expectativa espiritual. Embora não possamos afirmar com 100% de certeza que Jesus foi um deles, as evidências de uma profunda influência são inegáveis. Eles representam um elo perdido crucial que nos ajuda a conectar o judaísmo do Segundo Templo com o início do cristianismo. Eles prepararam o caminho, semearam as sementes de conceitos como amor, justiça e o reino dos céus, que mais tarde floresceriam de forma espetacular nos ensinamentos de Jesus. Estudar os essênios não é apenas uma curiosidade histórica, é mergulhar nas raízes espirituais que moldaram o mundo ocidental. Espero que vocês tenham gostado desta viagem ao mundo dos essênios. É um tema profundo e com muitas camadas para explorar. O que vocês acham? Deixem suas opiniões e teorias aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre essa conexão entre os essênios e Jesus. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, desvendando os mistérios da história e da espiritualidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.